Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui a presença amiga e querida a nossa oradora, Fátima Guimarães, e cujo tema que ela irá discorrer para nós na noite de hoje, motivos de resignação. Então, faremos uma prece inicial, que hoje será feita aqui pelo nosso querido amigo André, que também está aniversariando hoje. Aproveita, ele recebe de presente a oração inicial. E, desde já, vamos nos ligar à espiritualidade para que essa companheira amiga que sempre vem à nossa casa com muito carinho, nos traz mensagens valorosas para o nosso dia a dia. Passa a palavra, André, para que faça prece. E neste momento, nós possamos conectar-nos com o nosso eu divino, rogando ao Cristo, ao nosso guia, ao nosso modelo, para que nos inspire neste momento, para que tenhamos ouvidos de ouvir e a nossa querida palestrante possa ministrar a tua palavra, possa tocar os nossos corações e possamos nós absorvermos ele da melhor forma possível. Que Jesus possa abençoar a nossa casa e todos nós, os presentes e os que estão à distância, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre bom, né, estarmos aqui reunidos nesta casa que nos acolhe com tanto carinho e, acima de tudo, estarmos falando sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, quando ainda nos encontramos num mundo bastante conturbado de expiações e provas, melhor, de provas e expiações, e que a cada dia até existe um ditado, ou pelo menos é uma frase que eu escuto desde que eu nasci, não sei, agora eu vou pesquisar se ela veio do Evangelho. A cada dia basta a sua aflição, não é? Então, porque justamente aqui estamos para desenvolver habilidades que, ainda como espíritos nessa caminhada, não mais como crianças, mas já como adolescentes e muitas vezes rebeldes, só aprendemos através dos nossos erros. E com isso, as aflições nos chegam. Esse item, que é objeto do estudo da noite de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nos fala dos bem-aventurados os aflitos. Kardec, como sempre, em toda a sua obra da codificação, sem percebermos, ele nos conduz de forma didática, paulatina, a um crescimento de conhecimento para que possamos entender o Evangelho de Jesus de uma forma bem mais próxima, mais consciente, porque a doutrina espírita, quando se fala da fé raciocinada, não é porque vamos ficar nos bancos escolares, dentro dos centros espíritas, apenas estudando, filosofando, buscando fazer as pesquisas científicas, mas raciocinada no sentido de cada vez mais ampliando o nosso conhecimento, através do raciocínio e da lógica, vamos entendendo a profundidade do Evangelho de Jesus. E nesse capítulo 5, ele inicia falando, o primeiro item é justiça das aflições. Então, em justiça das aflições, ele vai nos falar sobre a justiça divina, o porquê das aflições, o porquê das nossas dificuldades, que Deus não dá
premia uns e castiga a outros, que a sua justiça se dá em permitir a cada um de nós, através das nossas escolhas e das nossas experiências, irmos buscando conhecimento dentro dessa natureza que nos cerca, que fazem parte todos nós, os seres humanos, nesse respeito uns aos outros. E aquele que não respeita a lei, ele tem o resultado da reação desta lei. Nas causas atuais, que é o item seguinte, que ele vai nos falar, das aflições, ele vai nos mostrar que muitas vezes, e na maioria das vezes, deixa destacado, que as causas atuais das aflições não têm a ver com o nosso passado. Tem a ver com os nossos desequilíbrios, a nossa desatenção, a nossa inércia em querer buscar, trabalhar, buscar aprender, como qualquer estudante. Tem aqueles estudantes que vão para a escola e se dedicam antes mesmo do professor dar a matéria, eles se preparam para aquele dia de aula. Tem aqueles outros que chegam na aula, vão ouvir o professor, vão fazer aquilo que ele diz e basta, e aqueles que vão porque têm que ir para a escola, mas não se aplicam, não têm o menor interesse. Assim somos nós em nossas encarnações. Então, muitas das aflições da nossa existência é pela nossa dificuldade de aceitação nas escolhas que fizemos quando retornamos. Porque estamos no lugar que escolhemos, com as pessoas que escolhemos e precisamos. Então, quando as aflições chegam, ali nos revoltamos, pensamos muitas vezes, Deus esqueceu de mim, onde estão os meus benfeitores espirituais que permitem que isso aconteça, quando, na realidade, as nossas distrações ou a nossa teimosia é que aumenta os nossos sofrimentos. Nós podemos tirar aqui, se nós formos buscar na nossa lembrança, vamos conhecer várias pessoas, até mesmo nós, que sabemos que se comermos um certo alimento, aquele alimento nos faz mal, mas a gente come. Sabemos que a nossa pressão sobe se abusarmos do sal, de certa alimentação, das nossas irritabilidade, mas nos deixamos levar e fazemos aquilo. Então, o resultado, nem todas as doenças que, geralmente, as aflições vêm nessa situação, as piores, né, de doenças ou problemas graves de relacionamento, elas se dão pela nossa escolha. Então, a Kardec vai nos colocar ali, inclusive trazendo as passagens do Evangelho, o porquê dessas aflições. E as causas anteriores, vê que fala do que é a justiça, depois ele vem falar das causas atuais, e ele aí vai falar das causas anteriores, que muitas vezes, pelo conhecimento da doutrina espírita, tudo nós colocamos no nosso passado. É meu karma, estou pagando. Estou pagando o que eu estou fazendo agora mesmo, não tem nada a ver com pagar do passado, não é? Então, é colocado aqui no Evangelho que muitas as aflições, essas causas anteriores, são aquelas que realmente, por exemplo, uma doença que já nascemos com ela, aquela, com certeza, né? Eu castiguei meu corpo lá no passado e agora estou aqui, né? Mas as outras não, e muitas vezes um resfriado, um problema de estômago, uma gastrite que arrastamos aí por longos anos, não é? Achamos uma enxaqueca, achamos que, não, lá eu fiz alguma coisa no passado, por isso que eu tenho essas crises de enxaqueca. Não, elas começaram quando? Lá pela minha adolescência, depois da idade adulta, o que é que eu faço para que eu tenha enxaqueca? Eu fui descobrir que era tensão ou alimentação. Passei muitos anos sofrendo com enxaqueca. Então, não tinha nada a ver com o meu passado, não maltratei ninguém no passado, não usei a minha inteligência errada no passado, e hoje a minha cabeça fica estourando com a enxaqueca, não tem nada a ver. Então, ele vai nos mostrar o porquê, né, quais são realmente as situações em que podemos relacionar ter sido de vidas anteriores. E, dentro da justiça, nós vamos
nos trazido, nos mostra, né, a espiritualidade superior, que a justiça é feita por nós mesmos. Que Deus não nos castiga, porque então ele seria um Deus vingativo, aquele Deus da época de Moisés. Não, a nossa consciência nos cobra, a nossa consciência atrai para junto de nós os instrumentos, sejam situações, pessoas, que acabam fazendo com que eu passe por momentos difíceis para o meu aprendizado, para que eu possa me corrigir. E vem nos falar também do esquecimento do passado. Isso a doutrina vem trabalhar bastante no Livro dos Espíritos e em todas as suas obras, da necessidade de esquecermos, e é muito claro para cada um de nós, porque se nos lembrássemos daquelas pessoas a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram, em qualquer situação, fossem parentes, no colegas de trabalho, nós não conseguiríamos conviver. Toda aquela situação vivida no passado, ela vinha com força total, com todos os sentimentos de dor, de tristeza, de revolta, de raiva. Então, é necessário que esse esquecimento se faça para que eu possa realmente me reabilitar, que eu possa me reaproximar com aqueles a quem tivemos alguma dificuldade. Mas, há poucos dias, né, fazendo essa palestra numa outra casa espírita, eu também me lembrei e relacionei ao fato daquilo que eu preciso desenvolver. Então, eu desenvolvi uma profissão, algumas habilidades no passado, e que se eu retorno e me lembro de tudo aquilo que eu gostava de fazer, eu não desenvolvo outras habilidades. Eu fico acomodada naquilo que eu gosto. Eu me lembrei porque, de repente, eu estava lá, a música, né, que estava fazendo a ambientação no início, são músicas que eu conheci, que eu costumo ouvir muito, porque eu gosto muito de piano. E eu, desde pequena, eu sempre quis aprender piano, né? Mas família pobre, a minha avó ainda brincava comigo assim, piano você não pode carregar, aprende sanfona, porque aí tu carrega, né? Para poder tocar. E eu vim com sempre com esse desejo, até que eu consegui, meu marido me deu um piano para que eu pudesse aprender, comecei com teclado, né? Piano, mas por mais que eu faça, eu não consigo desenvolver aquela habilidade do piano. Então, pode ser que no meu passado realmente o piano fizesse parte da minha vida e hoje eu ainda tenho, né, esse desejo. E se eu me dedicasse a ele, eu deixaria de crescer em outras áreas? Com certeza. Então, até na área do conhecimento profissional, muitas vezes aquilo que fizemos no passado é preciso que fique abafado para que eu desenvolva outras habilidades, outras áreas do conhecimento, mas não se apagam. Elas sempre estarão em nós, favorecendo o nosso conhecimento anterior para as novas habilidades. E aí ele vai chegar nesse item motivos de resignação, porque diante de todos esses aprendizados, esses momentos difíceis pelos quais nós passamos, há necessidade de, muitas vezes, nada, razão, nada explica por que daquilo que eu estou passando, por que eu estou sofrendo isso, e só a resignação é que vai fazer com que eu consiga me ligar à espiritualidade para que haja o quê? A aceitação. Então, no item 12, que inicia falando sobre motivos de resignação nesse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade vai nos dizer, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Agora, como é que nós, não é, naquele momento de sofrimento, podemos bendizer o sofrimento, de prova, bendizer o sofrimento? É muito difícil. Geralmente nós nos revoltamos, nós questionamos, nós brigamos conosco mesmo, e isso se torna
muito mais difícil, vai aumentando cada vez mais o meu sofrimento quando eu não aceito. E é por isso que a resignação vai nos trazer essa postura de acalmar as nossas almas. Mas o que faz com que cheguemos a isso? É porque nós vamos entender daquilo que já foi falado aqui, do meu passado, do que eu vivi no meu passado, das dificuldades do presente, das dificuldades que o passado me traz, para que eu e do futuro que me espera, que eu estou aqui em aprendizado. Então, todo esse trabalho que vamos fazendo em termos de raciocínio, vamos dizer, lógico, mas, ao mesmo tempo, trabalhando as nossas emoções, vai nos fazer ter essa resignação, entendendo, tem uma razão, tem um motivo que hoje eu não consigo entender, e que eu estou me melhorando, estou deixando aqui alguma coisa que pratiquei, ou estou aprendendo a lição que me é necessária para desenvolver as virtudes da paciência, da tolerância. Então, eles vão dizer assim, também podem essas palavras ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Nós temos, cada um de nós, com certeza, teremos na nossa lembrança pessoas que, por qualquer mal, reclamam. Tudo está mal, nunca está bem. Quando você chega e pergunta, e aí, tudo bem? Nossa, vai desfiar aquele rosário de lágrimas. Não, estou com dor aqui, estou com dor ali. Ah, você melhorou de tal. Ah, não, isso eu melhorei, mas agora está me doendo aqui, está me doendo ali. Ou meu filho é um problema, meu marido é outro problema. Quando o problema é a própria pessoa, que tudo à sua volta, ela só vê os problemas, ela não vê a solução. E, com isso, realmente ela aumenta o seu sofrimento. Porque aquele tempo que ela poderia estar ali, né, refletindo, meditando e buscando essa força na espiritualidade que nos assiste, ela cada vez mais ela alimenta na sua mente e atrai para junto de si sofredores como ela ou em situações piores. Que a doutrina espírita vai nos mostrar que, através da sintonia, pelo nosso pensamento, os afins vêm se aproximando. Se eu tenho o hábito de reclamar, de culpar os outros pelos meus problemas, de não buscar a solução, o que eu estou atraindo? Aqueles irmãos que desencarnaram, ainda em processo de inconsciência, que estão muito próximos ainda de nós, porque não conseguem nem vislumbrar as possibilidades que eles têm agora na verdadeira vida espiritual, eles se aproximam de mim e começam a me alimentar. Eu acho que eu já contei aqui, vou relembrar rapidamente, quando meus filhos eram bem pequenos, eu me mudei hoje à cidade de Campinas, agora para mim já está mais tranquila, né? Uma cidade excelente de São Paulo, mas para mim não me traz uma lembrança boa, porque foi um período em que eu estava com os 3 filhos muito pequenos e cheguei ali e não encontrei ninguém que me ajudasse com as crianças, e eu era um pouco pisca, ainda só um pouquinho, mas já melhorei bastante, com organização, limpeza da casa, arrumação, né? Meu marido às vezes dizia assim, vai encerar o gramado agora? Ou vai passar as meias? Porque eu queria tudo no lugar com 3 crianças pequenas, limpo e arrumado, né? Então, eu ligava para minha mãe, às vezes, no Rio de Janeiro, e chorava. E ela dizia, minha filha, lê o Evangelho. E aí teve um dia que eu liguei para ela no horário de almoço, aquela confusão para levar as crianças para a escola, dar comida, e eu liguei desesperada. E eu chorava. E ela dizia, mas o que foi? O que foi? Eu não dizia nem o que era. E ela dizia, leia o Evangelho. E eu me aborreci com ela. Não me responde. Solucionou nada. E eu, lá nas minhas reclamações, que eu não lembro nem o que eu disse, ela deu um grito lá do outro lado, porque eu não calava a boca, né? Ela, você começou a chorar por um problema pequeno seu, agora tem
um incêndio aí chorando contigo. Você atraiu todos os sofredores aí para o teu lado. Aí eu levei aquele choque, né? Nunca mais esqueci. Então, é o que acontece. A aflição era só minha, uma aflição pequena, mas pelas minhas reclamações, pela minha impaciência de querer resolver tudo naquele momento, queria tudo certinho, eu acabo trazendo os irmãos, que ainda sou responsável pelo sofrimento deles, né? Que estão ali ainda numa situação de sofrimento e inconsciência, porque não se dão conta que já desencarnaram, para sofrer junto comigo. Então, é o que eles dizem assim: se murmurarmos nas aflições, se não a aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Porque o sofrimento, a dor, ela não é a dor punição, o sofrimento punição. Eu sempre busco lembrar, até para mim mesma, não é? Daquelas pessoas que elas têm um objetivo na vida, elas querem alcançar aquilo, e o atleta é uma figura que nos traz isso de uma forma muito clara. Ele quer chegar ao pódio das Olimpíadas, ele quer estar em primeiro lugar. E ele leva o seu corpo à exaustão. E para que ele possa recuperar, ele sofre, porque muitas vezes ele é colocado em banheiras cheias de gelo para que o músculo retorne, se contrai e ele possa dar uma relaxada naquele músculo que ele levou ao extremo estresse. Ele sente dor, ele tem contusões, mas ele para? Não. Porque ele tem um objetivo fim. E dói. Então, por que no exercício da dor, do desenvolvimento dos nossos sentimentos, que vem através dessas diversas situações, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, aumentando ainda mais as nossas dificuldades? Porque o corpo responde às nossas aflições. Se eu continuo aflita, se eu continuo resmungando, a ciência cada vez mais vem nos mostrando isso, que o corpo faz aquilo, o cérebro me dá aquilo que eu fico pensando. Então, que eu tenho que mudar a minha postura de pensamento. Hoje, cada vez mais no Instagram, eu não sei se é porque eu acabo, né, tem sempre uma linha que eles nos trazem, né, falando sobre isso. Acordou de manhã e vai dizer: ai, meu Deus, acordei tão cansado. Meu Deus, nem parece que dormi. Agradeça, né? Hoje, apesar do cansaço, meu dia vai ser excelente, eu vou conseguir fazer tudo, porque senão você está dizendo ao seu cérebro: ó, eu vou continuar cansada, eu não consigo. Então, a ciência nos mostra o que a doutrina já nos diz há tantos anos. A mudança do nosso pensamento, a necessidade de mudarmos as nossas posturas diante do aprendizado que a vida está nos oferecendo, porque é o aprendizado que eu preciso. É claro que vamos dizer, o momento em que você está, não é? É humano, vamos dizer assim. Nossa, você está passando por uma dificuldade, uma pessoa da família doente, muito próxima, o outro com problemas pessoais de relacionamento, não é? E você driblando ali as duas coisas, aí você olha o outro ali, a sua amiga está viajando, passeando, aí você diz: Deus, por que ela viaja e eu não? Não é? Por que só eu estou nessa luta enquanto ela está desfrutando? Eu estou no caminho errado. Ela está no aprendizado dela e eu estou no meu. E não significa que aquelas pessoas que nós aparentemente pensamos que estão bem, realmente, mesmo viajando, nós pensamos, né, quando vemos que estão felizes, muitas vezes elas estão ali escondendo dores interiores que ninguém sabe. Aquela viagem, para ela, muitas vezes, é uma forma dela poder trabalhar o seu sofrimento e viver para poder suportar.
E já que ela tem essa possibilidade, acha até que com isso vai esparecer. Mas lembrando que as dores caminham conosco onde quer que vamos. Não importa se tem dinheiro ou se não tem, se vamos ali para o parque ou se vamos para a Europa. O dinheiro não vai fazer diferença. As nossas dores, os nossos problemas, o nosso aprendizado, ele vai conosco. Então, esse é um outro ponto que devemos buscar não compararmos-nos. Porque se vamos comparar, nós nunca comparamos com o pior, né? Quando se fala, assim, às vezes, para alguém conhecido, um parente, assim, mas veja, olha, parece que podia ser pior, ó, tem o fulano, está passando por isso. E aí, eu só vou ficar olhando o pior? Eu tenho que olhar o melhor. Não, eu tenho que olhar o melhor. Mas eu tenho que ver que tem pessoas passando por dificuldades maiores que a mim que estão enfrentando. E que eu preciso desse aprendizado. Então, quando nós vamos trabalhando todos esses conhecimentos, vai o Evangelho nos diz, daí tira ele uma calma, ele que somos nós, e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que aquele que tem a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Porque é um outro conhecimento que a doutrina nos traz e que esse conhecimento é para todos, não é? Mas independente da religião, alguns vão ter um outro pensamento daquilo que é essa existência e do que acontece depois, mas nós não. Nós sabemos que isso aqui é um período curto, que vamos voltar e teremos novas oportunidades e que temos que aproveitar o melhor possível. Então, por que ao invés de eu aproveitar, eu vou entrar nessa de me torturar, de aumentar as minhas misérias, as minhas angústias, com a não aceitação? Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 43, ele fala assim, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Então, nós temos que nos perguntar, a quem nós estamos obedecendo? A quem ou a que coisa eu estou obedecendo? Para aumentar os meus sofrimentos. A quem eu estou me ligando? Só nas coisas negativas? Só nos desejos inalcançáveis? Fazendo projetos que para agora, para esse momento, eu não consigo realizar e com isso a minha aflição, eu me torturo. Então, aqui estamos obedecendo. Qual é o meu objetivo? E ele continua dizendo, o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a sua própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quais são os impulsos baixos da natureza? Os mais instintivos, que é algo do corpo. Então, eu estou cansada, me deixa arrastar pelo cansaço. Eu só penso que eu tenho que descansar, ou então eu tenho que me divertir. Eu estou aqui, mas eu mereço me divertir também. Por que eu só tenho que ter problema? Não é? Ah, mas, nossa, aquilo que eu falei anteriormente, a causa atual da aflição. Tem uma criança na família que diz assim, passa mal se come coisa com leite, que é um caso sério. Ah, mas como é que eu vou deixar de comer? É tão bom. Eu digo, mas tem que ver se vale a pena. Ah, vale. Vale a pena. Só que ela ainda é criança. Será que vale? Será que vale a pena? E quantas vezes, deixando-nos levar pelos prazeres do corpo, da matéria, vamos ter dias seguidos de um problema de saúde, que sabíamos que íamos ter. Né? A minha mãe já se foi, está lá, está ouvindo, era verdade, não vou falar mentira, mas ela adorava coco e camarão. Então, se tinha ali um doce com coco, camarão, ela ficava. Ela dizia, eu acho que eu vou comer. De repente, não vai me fazer mal? Aí eu disse, de repente não vai fazer mal, né? Aí ela comia. O que acontecia?
era enxaqueca, porque a vesícula dela, aparelho digestivo, como o meu, né? Não nos perdoa. Então, é aquele alimento que a gente tem certeza que no dia seguinte eu vou estar mal, mas eu quero aqueles minutinhos de prazer, aquele minutinho de desfrutar aquilo. Ah, mas vale a pena. Aí é o que nos fala o Evangelho. Se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva. Porque o corpo é justamente o meu freio. O corpo é o instrumento que me traz os alertas. Ó, isso não, por aqui não vai, não faça desse jeito. Não é? Excesso de trabalho, excesso de amor, não é? Que acrisola o outro. Então, é aquela coisa da posse, porque não é só na parte da alimentação. Então, o que esses impulsos da natureza material me arrastam de tal forma que não me permitem raciocinar que eu sou um ser espiritual e que eu preciso evoluir? Que meu ente querido, ele vai ter que crescer, sair de casa, conviver, criar a sua vida, e é porque eu fiz a mesma coisa. E eu tenho que aceitar. E quantos sofrimentos nos trazem, muitas vezes, não é? Um filho que casa, uma filha que casa, que vai viajar, que vai construir a sua vida, e ficamos ali, não, é meu, não deixo, não vai. É a posse, ainda é instinto de conservação, de família, né? Da fase primitiva do animal, que tem ali conservar a espécie, manter junto. Veja quantos impulsos a matéria nos traz, aumentando as nossas aflições. Nessa nossa reflexão, o próprio pensamento religioso, principalmente do cristianismo, vai nos mostrar aqui o que era obediência, como exemplo, e o que é a resignação. Na época das perseguições dos cristãos, em que levavam aqueles cristãos para o circo, a obediência dizia àqueles, não é? Para aquele povo, que eles tinham que abjurar ou morreriam. O que os cristãos faziam? O povo abjurava. Aqueles seguidores ainda que estavam ali, né? Mas que ainda preservavam muito mais a matéria do que o lado espiritual, eles abjuravam. E os cristãos, o que eles faziam? Eles iam para os circos, porque eles sabiam que não eram seres materiais. Eles já viam que eles tinham algo a mais, que aquilo ali era só um momento. Então, abjurar era obediência, era razão. Ó, se passar no sinal, no pardal ali, ele é 60, passar 70, o bolso vai doer. Aí eu obedeço. Aí nós precisamos disso. Vejam os mecanismos que a própria sociedade, o homem faz para nos ensinar a chegar a fazer a coisa certa sem ser punido. Nós temos as leis aí e quantos contraventores? Nós mesmos, não é? Se der para acelerar um pouquinho, aí freia, acelera mais um pouquinho, freia. Então, essa é a obediência. E a resignação? Era o circo. Eles iam porque eles entendiam que eles não eram homem do mundo. Eles eram homens espirituais, eram seres espirituais. Eles aceitavam com resignação, porque, na realidade, eles não morreriam. Eles apenas estariam deixando aquele corpo para continuar a progredir no seu trabalho evolutivo, no seu aprendizado. Então, nós vamos ver que no próprio Evangelho, Jesus em Mateus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. De que jugo Jesus fala? Do que ele nos ensinou. De que essa vida é a escola. Essa existência, porque a vida é uma só, essa existência
é aquele grupo escolar que escolhemos, aquela qualificação profissional que escolhemos para o nosso desenvolvimento, seguindo as regras das leis de Deus, obedecendo à justiça divina, sem revoltar. Foi isso que Jesus nos exemplificou. E o fardo dele é leve. Por que que é leve? Porque ele é todo, não é? Nos convida a obedecer às leis de Deus. E que, obedecendo às leis de Deus, ele estará ao nosso lado para que, com resignação, possamos seguir adiante, vencendo dia a dia as nossas dificuldades e aprendendo aquilo que viemos buscar. É em Emmanuel, no capítulo 44, no livro Pão Nosso, que ele diz assim: é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna, que é a resignação diante daquilo que não podemos mudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele vai nos trazer no item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos. Olha só. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. É aquilo que eu vejo, né? Se eu passar ali, eu vou ser multado, se eu prejudicar o meu irmão, ele vai entrar na justiça. Então, a minha razão me diz que eu não devo fazer. A resignação é o consentimento do coração. É aquilo que não podemos explicar. Meu Deus, por que aquele ente tão querido partiu agora, tão cedo? Até que nós, pela razão, podemos entender através do conhecimento da doutrina espírita. Era o momento dele, era o aprendizado que ele precisava, ele se foi, daqui a pouco nos reencontraremos. Mas tem aquilo que nós não conseguimos, até pela doutrina, muitas vezes, nós vamos buscar questionar. Vítimas de calúnia, de maledicência, uma perseguição, de uma vingança, que não se explica na vida de hoje. Aquela pessoa perseguir, ela buscar te maltratar, te prejudicar, e você, tá, eu fiz algo no passado, mas essa pessoa é tão próxima a mim, e aquele afeto, aquele amor que no início existia, como é que agora se transforma nessa cruzada de busca, de vingança? Não consegue, a razão não consegue explicar. Aí você tem que, pelo coração, dizer, olha, alguma coisa tem que aprender com isso. Ao invés de nos revoltarmos, buscar perguntar a si mesmo: qual a lição que a vida está me trazendo neste momento? Porque quando eu aprender, não vai acabar não, vai vir outra nova, mas pelo menos é uma nova. E eu vou descobrir que eu consegui superar. Bom, isso aqui eu já consegui, eu tenho forças para enfrentar e superar. E o Evangelho nos diz, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoístas não podem ser obedientes. Eles não conseguem. O fraco de ânimo também não pode ser resignado. Aí, trazendo a nossa história, não é? Cristã, Moisés, que é a figura que nós temos na nossa história, ele é a representação da submissão pela obediência. Aquele povo ainda não conseguia ser resignado. Então, foi necessário as leis duras, mosaicas, que eram as leis mosaicas, para que aquele povo
perdesse todos aqueles hábitos daquele processo da escravidão. Segundo algumas reflexões sobre os 40 anos que andaram buscando a terra prometida, na realidade eles andavam em círculos. Foi providencial para que o que acontecesse? Aquela geração dos mais velhos fossem partindo e os novos, com nova visão, com uma nova orientação, pudessem mudar. Então, ali era a obediência, porque não adiantava falar do lado espiritual. Tanto que eles trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Foi só Moisés, né, se afastar um pouquinho. A lei ali, aquele que trazia a lei, representar a dureza, que o povo se deixou cair mais uma vez. E Jesus? Jesus é a lição de quê? Da resignação, da submissão às leis de amor, às leis de Deus. Porque diante de todas as dores que ele passou, que foi submetido, sem ter nada que aprender, pois é o maior espírito que chegou a essa terra, é o nosso governador celeste, ele não tinha nada a aprender nem a resgatar, já que ele é o construtor desse planeta. Deus entregou a Jesus a nossa terra e a todos nós. E resignadamente, ele deixou o seu testemunho de obediência às leis dos homens e às leis de Deus, para que pudéssemos hoje, cada vez mais, cumprirmos esta lei de Deus, que é a lei de amor. Então, que possamos, a cada dia, lembrarmos que só depende de nós, através do Evangelho de Jesus, que nos diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amai os inimigos. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Kardec dedica um capítulo inteiro a amar aos inimigos. Porque não é fácil. Mas lembrarmos que o nosso inimigo de ontem possivelmente foi nosso amor. Ou o nosso inimigo de hoje foi o nosso amor de ontem. E que virá a ser o nosso amor num futuro próximo. Porque todos nós, um dia, como nos diz a canção, seremos anjos. Todos nós estamos a caminho da perfeição. Caridade desinteressada. Em Mateus, por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público. Não é? Dá esmola em segredo, pois o Pai que vê no segredo te recompensará. Oferecer a outra face, que é tão difícil. Cada vez mais parece que no mundo de hoje o toma lá da cá está mais presente, não é? Perdão incondicional. Então Pedro está em Mateus, chegando-se a ele, perguntou-lhes: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu-lhe. Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É a resignação. Se a obediência implica no consentimento da razão, significa que devemos nos submeter a tudo quanto dizem ser as palavras de Deus, que é o que foi que aconteceu lá na época de Moisés. Então, obedecia-se, dentro dela, vinha então também as leis mosaicas para todos nós que lá estivemos, aprendêssemos através deste processo em nossas existências materiais. A resignação é adiante das questões que nos levam à resignação, basta usar a inteligência para verificar que são coisas que não poderemos mudar. A resignação diante do inevitável, diante da morte. Não me adiantará a insubordinação, o desespero, a gritaria, porque todas as criaturas no mundo morrem. A resignação nos leva a pensar que, sendo a desencarnação ou a morte um fenômeno natural e que todos os indivíduos terão que por ela passar, é inevitável. Quando falamos em resignação, não se trata de acomodação, mas sim, sempre é como oração, é orar em ação, a resignação é resignar em ação, trabalhando.
pelo pensamento, pelo desejo de melhoria, pelas orações. Vamos, então, encerrando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai nos dizer: também por essas palavras ser traduzida, podem também, deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E concluindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, nos diz: submetei-vos à impulsão que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Bem-aventurados, no entanto, são os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos de Deus, de Jesus. É uma mensagem de Lázaro, em Paris, em 1863. A revolta, a intemperança, a reclamação não nos levará a nada. Então, que sejamos dóceis aos ensinos de Jesus, aos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, traduzido por esses espíritos da codificação e por estes que vieram após, Emmanuel, André Luiz, Meimei, todos esses espíritos de escola, não é? Amélia Rodrigues, que nos fala muito sobre o Evangelho de Jesus, que nos aprofundemos nestas mensagens para que aprendamos a viver como Jesus viveu, pensando como Jesus pensou e amando como Jesus ainda nos ama. Muita paz. Queremos aproveitar a presença da nossa amiga e pedir que ela faça também a prece de encerramento desta primeira parte das nossas atividades. Vamos, então, sentindo a presença boa, presença amiga de nossos mentores espirituais, dos amigos que se reuniram conosco na noite de hoje, do plano espiritual e do plano encarnados aqui reunidos, elevando os nossos pensamentos a quem desejamos alcançar, enviando as nossas melhores vibrações de energia, de resignação, de aceitação, pois todos nós aqui estamos, nesta vida, encarnados, em aprendizados necessários ao nosso crescimento e à nossa evolução. E é assim reunido, Jesus, aqui em teu nome, sentindo a tua presença junto a nós, o abraço aconchegante que nos fortalece, que nos anima, que nos traz confiança e esperança, dos nossos amigos e mentores espirituais aqui conosco, que te agradecemos, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que nos ofertas, em todos os momentos de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Mestre, a sentirmos a tua presença cada vez mais de forma física, contundente em nossas vidas. Naqueles momentos em que as provas se tornam mais difíceis, em que a superação, Senhor, chega, parece-nos ao nosso limite espiritual, mental e físico. Ajuda-nos, ó Mestre, pois sabemos que tu estás junto de nós. Ajuda-nos a te sentirmos, a renovar as nossas energias. E que nesta hora possamos envolver a todos os nossos irmãos que vivem, Senhor, na terra, em sofrimento, encarnados e desencarnados. E lembrarmos, Senhor, em especial, por aqueles que se deixam levar pelas drogas, pelos vícios de toda sorte, buscando a alienação do propósito que aqui vieram buscar, do aprendizado, da superação de si mesmo.
Ajuda-os, ó Mestre, na superação deste momento de grandes aflições e dores. E é assim, Senhor, que te agradecendo mais uma vez, te rogamos, seja sempre conosco, Senhor. Sabemos que estás sempre conosco. Ajuda-nos a estarmos sempre contigo. Que assim seja. Obrigada. Boa noite. E assim encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo a nossa estimada amiga Fátima Guimarães, por palestra tão agradável e calou fundo em nossos corações. Peço permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Obrigado a todos que nos acompanharam.